Você já percebeu o quanto atrapalha quando você tem coisas demais, com aquele cansaço mental? Sabe quando você parece que você tem tanta coisa na cabeça e às vezes você não sabe como lidar com isso? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Hello! O meu nome é Anne e aqui nesse canal nós falamos sobre como ser mulheres independentes, empoderadas, cheias de autoestima, da forma que Deus criou a gente para ser. E hoje eu quero comentar com vocês sobre algo que eu vim pensando recentemente, mas que esse ano eu estou tentando trazer mais consciência para isso. Nós estamos numa época onde as mentes estão ficando doentes. Hoje nós temos muitas pessoas depressivas, hoje nós temos muitas pessoas ansiosas, pessoas que não estão conseguindo lidar com as coisas do dia a dia. E numa época em que estamos romantizando aquele trabalho em excesso, sabe? Até você ter um burnout. Quando você se cobra demais. E eu acho que essa época que nós estamos vivendo é uma época que isso está trazendo isso muito à tona. As pessoas hoje em dia querem ter muitas roupas, muitos eletrônicos, muitos objetos. Isso causa um cansaço mental. De exemplo para vocês, imagina na hora que você for se vestir. Se você tem um guarda-roupa abarrotado de roupa, com várias cores diferentes, azul, amarelo, verde, rosa, com várias estampas diferentes, fica difícil você fazer uma conexão entre elas, porque você tem uma quantidade enorme e você não consegue conectá-las. Então parece que você não tem roupa. Sabe aquela famosa frase de mulher de falar, eu não tenho roupa para ir nessa festa? Não é nem que você não tem roupa, é simplesmente pelo fato de que seu guarda-roupa tem tanta coisa, que sua mente ela fica cansada. Ela não consegue usar a forma criativa dela. Ela não consegue criar formas diferentes. O nosso cérebro, ele foi feito para simplificar as coisas, não para lidar com excesso o tempo inteiro. Quando nós acumulamos muitas coisas, nós criamos mais decisões para ele tomar, mais distrações. Aquele sentimento de eu não consigo me vestir, ele é realmente pelo fato de você ter muitas roupas e você não conseguir fazer uma ligação entre elas. Por isso que se vestir é bacana que você pense de uma forma estratégica no momento que você vai comprar. Estratégica no momento de você montar o seu guarda-roupa. Você ter uma paleta de cores dentro do seu guarda-roupa, um estilo de roupa que você realmente gosta, ou uma roupa que você consegue usar de várias formas diferentes. Então, você precisa se focar muito mais na qualidade daquilo que você tem do que na quantidade daquilo que você tem. Entende? O cérebro, ele tem essa função de tornar as coisas mais fáceis pra gente, porque ele tem esse instinto, né, de sobrevivência. Ele precisa agir de forma rápida. Muitos estímulos, ele fica sobrecarregado. Ficamos com dificuldades de escolha, sensação de confusão. A gente começa a procrastinar, porque eu tenho tanta coisa para fazer, mas aquela coisa mais difícil eu não quero fazer. Procrastinadora ativa é aquela pessoa que, em vez dela fazer o que ela realmente precisa, ela foca em uma outra atividade que não é tão importante assim para que ela procrastine aquela mais difícil. Esse é o procrastinador ativo. Isso é muito normal hoje em dia. Você não fica parado, mas você procrastina o mais difícil que você não quer. Você começa a ter estresse desnecessário, aquela sensação de que você não tem nada. Isso tudo aumenta ainda mais a vontade de consumismo. Porque a pessoa que consome demais é como se fosse um vício. Sabe o vício de álcool? É como se a pessoa ela tivesse tão estressada, tão triste, tão que comprar vai saciar em forma momentânea aquele sentimento ruim que a compulsão mesmo está fazendo ele ter. Entende? Parece que você comprar vai sarar aquilo, vai sanar aquilo. E ele sana assim, por 1, 2 horas depois, volta tudo aquilo de novo. Porque você tem muitos aplicativos no seu celular, você tem muito mais distração do que você focar nas coisas importantes da sua vida. Quando você tem um monte de streaming, você também tem isso. E pensando no streaming, a gente pode até usar como exemplo quando nós íamos a uma locadora, por exemplo. A gente tinha uma quantidade limitada de filme e a gente ia ter que ir lá pegar, voltar para casa, então a gente escolhia exatamente o que a gente queria. Era muito mais fácil.
Hoje em dia, você abre a Netflix ou abre qualquer streaming que você tiver, você fica passando horas procurando que filme você vai assistir. Você já teve isso? E às vezes você nem encontra o filme que você quer. Exatamente pelo fato de você ter muitas opções. Então a minha dica é reduza isso. Coloque 2 ou 3 opções no máximo para que você precisa tomar uma decisão. 2 horas para fazer isso. Não foi rápido. Você fala, eu gostei desse, gostei desse e gostei desse. Dentro daquelas 3 opções, qual que eu mais gostei? Gostei de tal. Qual que é o mais barato? Gostei de tal. E aí fica mais fácil de você tomar uma decisão. Então, tudo que você for ter na vida, tente simplificar. Deixar o menos é mais. Isso traz mais a sua personalidade, faz você tomar uma decisão de forma mais clara e até mesmo ter menos cansaço mental. Por exemplo, na hora de se vestir. Se você vai trabalhar, se você tem 300 opções daquilo que você vai se vestir, você já começa o seu dia cansado, entende? Quando você tem muitos objetos dentro da sua casa, muito estímulo visual, tudo muito bagunçado, isso também causa um cansaço mental, porque vira uma bagunça visual e uma bagunça mental. Por isso, dentro da tua casa, busque fazer uma limpeza, tire coisas que não faz sentido para você. Coisas que você não usa mais de 6 meses, provavelmente você não vai utilizar em mais. Então faça isso com as suas coisas, com papeladas, com livros, com roupas. Faz isso girar, faz o ciclo girar. Eu tenho certeza que, além de você ajudar outras pessoas, as coisas vão ficar mais claras, o sentimento de prazer também fica melhor. Consumo consciente, ele é sobre escolher o que faz sentido para você, não acumular por impulso. Então, cuidado com esse tipo de estímulo para o teu cérebro. Ter apenas o necessário pode trazer mais foco, mais paz, mais liberdade e mais criatividade para você. Se você gostou desse vídeo, assiste. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui, onde eu tô começando a falar sobre o meu desafio de 1 ano sem comprar roupas e acessórios. Talvez você também queira entrar para esse desafio. Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye.